É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast É pro teu bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema queridinho das redes sociais, que é o procedimento de lipoaspiração. E para falar sobre esse assunto, nada melhor que o meu amigo Dr. Vicente Scopel, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo, Vicente, agora como entrevistado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Tem vários episódios em que a gente conversa já sabendo um pouquinho do que o convidado vai responder, mas eu te confesso, Vicente, que hoje é um episódio onde eu espero aprender, porque cirurgia plástica está bem distante do meu domínio. Então, vamos lá. Lipoaspiração. Começa me dizendo o que é esse procedimento, no que consiste uma lipoaspiração. Pois é, a lipoaspiração é um procedimento que eu sou suspeito para falar dela porque eu acho ela fantástica. Eu acho ela uma revolução na cirurgia plástica. Ela veio como uma ferramenta que mudou o contorno corporal e o desenvolvimento da especialidade. O que eu costumo dizer para minhas pacientes é o seguinte: tu vais fazer uma lipoaspiração hoje neste corpo com este peso. Eu vou remover células de gordura da maneira como nós planejamos. Portanto, se tu mantiveres este status, teu resultado será mantido. Se tu modificares esse status hoje, ganhar peso, esse resultado não será mantido. Mas, se você voltar para esse status, o resultado está lá. Então, a gente vai remover células de gordura nos locais onde a gente seleciona, fazendo uma escultura, esculpindo mesmo o corpo do paciente. Então, removendo tanto as células dessa região, mais outra dessa região, e aí com isso desenhando. Claro, essa paciente vier a ganhar peso depois, ela vai primeiramente aumentar o volume dos adipócitos do corpo todo e depois vai começar a proliferar adipócitos se atingir esse volume máximo. E aí sim, pode haver uma nova produção e proliferação de adipócitos naqueles locais onde eles foram reduzidos em número. Entendi. Se a gente for pegar conceitualmente, Vicente, a gente pode dizer que a lipoaspiração ela emagrece. Estou fazendo aspas para quem está ouvindo o áudio. Porque, afinal de contas, removendo o tecido adiposo, a gente está removendo gordura. Então, a gente está diminuindo o percentual de gordura corporal do paciente. Mas eu vejo, seguidamente na tua rede social, tu te posicionar em relação aos critérios para que um paciente possa fazer a lipoaspiração. E eu vejo que ter obesidade ou estar com sobrepeso são critérios de exclusão, pelo menos no que tu acredita, para a realização desse procedimento com fim estético. Por que é isso? É assim, já sabe bem como é que eu trabalho com isso, eu seleciono muito os meus pacientes. Por quê? Porque o resultado da lipoaspiração está diretamente ligado à qualidade de corpo, à qualidade física deste paciente. Se eu tenho uma paciente com obesidade, ela está com o número de adipócitos elevados em grande número em todas as áreas do seu corpo. Claro que geneticamente ela tem uma predisposição para aumentarem mais em certas áreas do que em outras. Mas, geralmente, existe uma homogeneidade nisso. Ela está com o antebraço aumentado, o pescoço aumentado, o rosto aumentado. Tudo isso tem um número maior de volume gorduroso. Se eu vou submetê-la a uma lipoaspiração e essa lipoaspiração vai tratar áreas específicas, eu não tenho como tratar todo o corpo, eu estou gerando um desequilíbrio. Eu estarei modificando a conformação física dessa paciente a tal ponto que ela não será mais dentro de uma normalidade. Então, eu vou lipoaspirar quadril, vou lipoaspirar abdômen, mas eu vou deixar antebraço obeso, perna obesa, pé obeso. São áreas que eu não vou lipoaspirar. Então, eu não vejo razão para isso ser feito. Agora, essa paciente estando dentro de um peso normal ou com um leve sobrepeso, ela vai ter sim um grande benefício com a lipoaspiração, porque eu poderei remover o excesso de gordura em certas áreas que estão realmente destoando das demais e devolver um equilíbrio a essa paciente. E aí sim, ela vai poder
depois da lipoaspiração, buscar um resultado de perda de peso e tudo mais, já com uma harmonia do seu corpo. A maneira como tu explica me faz pensar que a lipoaspiração é talvez uma maneira da gente abordar esse crescimento ectópico de gordura que a gente chama de hiperplasia do tecido adiposo, né? Que é quando o paciente começa a proliferar o tecido adiposo, além do seu limiar pessoal de gordura, que seria a sua capacidade de ganhar peso em equilíbrio. E para isso, então, normalmente tu requer que o paciente chegue ao seu peso mínimo, onde os seus adipócitos estarão no tamanho adequado, e aí tu remove o excesso de adipócitos através do processo de lipoaspiração. Correto isso? Exatamente. Me fez pensar numa questão bem importante, que é o fator inflamatório relacionado à hiperplasia do tecido adiposo. Quando o paciente obeso desenvolve novas células de tecido adiposo, a gente sabe que esse crescimento rápido do tecido adiposo, ele não é acompanhado de um crescimento adequado da vasculatura, então o paciente começa a fazer áreas de necrose, né? E essas áreas de necrose dentro do tecido adiposo agem como um estímulo, um gatilho inflamatório. Por isso é tão comum o paciente que tem um ganho de peso extenso começar a apresentar sintomas de inflamação crônica. A lipoaspiração atua também nesse sentido? Em teoria, né, nós estaríamos abordando algo que seria assim: eu tenho um tecido que está em excesso, que seria o tecido adiposo, um paciente que está com lipodistrofia, e aí, por isso, esse tecido adiposo está produzindo fatores inflamatórios em excesso. Ok. Então eu vou reduzir o volume desse tecido para que reduzam então os fatores inflamatórios. Já existem trabalhos tentando provar sobre isso, mas o que gera, o que existe ainda? Esse paciente que está num grau tão grande de obesidade, ao produzir grandes volumes de fatores inflamatórios, ele não vai ter um benefício significativo nessa redução, porque existe um limite do quanto eu posso lipoaspirar, o quanto eu posso remover desse paciente dentro de segurança. E esse limite já está muito bem estabelecido desde 2003 pelo Conselho Federal de Medicina. Lipoaspiração tem um limite de 7% do peso corporal. Não deve ser ultrapassado nunca esse volume. Por quê? Por riscos de complicações pós-operatórias. E se tu pensares que eu tenho que reduzir consideravelmente os fatores inflamatórios desse paciente, eu tenho que ainda considerar os fatores inflamatórios que surgem após o trauma de uma cirurgia. Então, colocando numa balança isso, eu ainda penso que o benefício não supera o risco. Porque eu vou ter que levar um paciente que está com níveis inflamatórios e, portanto, também níveis de saúde muito limitados para um procedimento cirúrgico importante, que vai levar a uma depressão também de eletrólitos, de fatores sanguíneos, de tudo isso, e que vai trazer riscos a ele, em que os benefícios de reduzir fatores inflamatórios não vão se confirmar, pelo menos não a curto prazo. Então, eu não acho que isso ainda seja um procedimento colaborativo no processo de um emagrecimento. No sentido de tratamento de obesidade, não. Tu acha que não? Não. Seria o final estético. Exato. Da gordura localizada. É a mesma coisa que eu venho dizendo sempre. A cirurgia plástica é o acabamento. Ela é o ponto final daquele paciente que perdeu peso, atingiu seus níveis de saúde, está equilibrado, mas ainda existem áreas que estão com distrofia. Estão fora do equilíbrio corporal. Agora sim, o cirurgião entra e trata flacidez, excesso de pele e sim acúmulo de gordura em áreas específicas. Entendi. Aí a lipoaspiração é soberana. Falando sobre essas áreas, me ocorre sempre quando eu penso em lipoaspiração o abdômen, né? Uhum. A correção do delineamento da cintura e daquela lombadinha que a gente fica abaixo do umbigo, né? Mas a lipoaspiração pode ser feita em diversas áreas, né? Vicente, quais são as possibilidades assim em termos de lipoaspiração? A lipoaspiração, como eu disse lá no início, ela foi desenvolvida em 1977 e dali para frente ela nunca parou de evoluir, nunca. Então nós temos muitas áreas corporais que antes não eram tratadas e começaram a ser. Claro, existem áreas que a gente ainda tem um receio, ainda existe uma preocupação muito grande. Por exemplo, não se lipoaspira a face. Não se lipoaspira áreas que nós temos uma inervação tão delicada e tão importante
ao risco de traumas e mesmo que é uma cânula que não é cortante, ela é romba a ponta, ela pode gerar trauma ao nervo e aí, portanto, não deve ser feito. Mas se tu fores analisar da cabeça aos pés, muito poucas áreas não são lipoaspiradas, né? Uma área muito comum em região próxima à face é abaixo do pescoço. A região de papada é muito comum de lipoaspiração. Se tu fores analisar em braços, a gente esculpe braços hoje. A gente consegue desenhar musculatura, a gente consegue esculpir áreas que vão desenvolver e mostrar a musculatura. Tórax, muito comum em homens que têm acúmulo gorduroso em região peitoral, que simulam mamas, a gente lipoaspirar isso e resolve maravilhosamente bem. Abdômen, culotes, flancos, dorso, coxas, entrecoxas, joelhos. Uma região nossa aqui de colonização alemã, italiana, é muito comum lipoaspiração em joelho. Esculpir o desenho do joelho, tirar aquele joelho que está sem forma. Então, é muito comum. Então, a gente faz muito, mesmo associado a outros procedimentos. A lipoaspiração ela é um procedimento que pode se adaptar a muitas coisas, à individualidade de cada paciente. E a gente vê muitas nomenclaturas diferentes para lipoaspiração, por exemplo, mini lipo. Hoje a gente vê anúncios, né, nas redes sociais de lipoaspiração realizada em consultório, uso de enzimas. Como é que funciona esse tipo de procedimento? Tu vê espaço para esse tipo de procedimento? Assim, a lipoaspiração ela tem muitos tipos e diferentes indicações. Uma das maiores evoluções da lipoaspiração dos últimos, eu diria assim, 10 a 15 anos, foi o desenvolvimento da lipoaspiração realmente como uma escultura. Então, ela passou de um procedimento que era somente de reduzir volume numa área e não dar forma, ela só está diminuindo, para um procedimento de realmente esculpir, desenhar o corpo. Então, afinar mais a cintura, mostrar bordas musculares. E aí veio o surgimento das lipoaspirações de definição. E aí o desenvolvimento dela veio para uma lipoaspiração de baixa definição, média definição e alta definição. As famosas lipo HD, lipo LED, tudo isso. Que se baseava em quê? Em realmente selecionar pacientes que tinham musculaturas mais desenvolvidas, então, portanto, que já tinham uma hipertrofia muscular, mas que não estavam aparentes porque a camada gordurosa ainda cobria, e realmente esculpir o contorno desses músculos, reduzindo a camada gordurosa e intensificando os contornos com lipoaspiração. Isso tornou a Lipo HD mundialmente famosa. Associado a isso veio a lipoenxertia, que é usar essa gordura, parte dessa gordura, a melhor parte dessa gordura que já foi retirada do paciente de outras áreas e recolocar essa gordura em áreas específicas. Normalmente dentro da musculatura ou acima dela no tecido subcutâneo. Por exemplo, escultura de glúteos. A gente esculpe cintura, culotes e vem e lipoenxerta. Então, coloca a gordura que foi retirada de outro local no subcutâneo, acima da musculatura glútea, fazendo com que a gente tenha um contorno, um detalhamento, uma projeção de glúteo melhor. E aí veio também o desenvolvimento da enxertia de gordura dentro de músculos. Por exemplo, a enxertia dentro dos músculos reto-abdominais, que vai fazer com que uma simulação daquela hipertrofia muscular. Então, eu não estarei esculpindo a gordura ali, eu estarei aumentando o volume do músculo através de gordura, como se criasse um marmoreio numa carne, né? Então, isso também aumentou demais a qualidade dos resultados, o desenvolvimento, a definição daquele paciente. E aí, o mundo, o limite é o céu, né? Porque vem desenvolvimento de coxa, aumentar o volume da coxa, aumentar o volume do braço, do deltoide, do peitoral. E aí... Mas todos esses procedimentos, Vicente, realizados de forma hospitalar, com aparato cirúrgico, mas eu vejo essa mesma nomenclatura sendo utilizada, não sei se de forma correta, para procedimentos que são feitos no consultório, com uso de injeções, ou então até com cápsulas visando emagrecimento. Esses procedimentos mais ambulatoriais, eles têm eficácia comprovada também? Quando que eles se indicam? Aí vem o outro lado da moeda, né? Nós até agora estamos falando de uma cirurgia chamada lipoaspiração, que é fantástica, que é soberana, que os seus resultados são incríveis.
por que não outros profissionais que enxergam isso com os mesmos olhos não distorceriam isso às custas de melhor ganho? Vamos ganhar dinheiro como com isso? Eu só enxergo dessa maneira. Então, tu queres entender por que algo está sendo deturpado? Segue o dinheiro. Vai por esse caminho que tu vai entender. É o seguinte, lipoaspiração é uma cirurgia. É uma cirurgia, ela não deve ser tratada nunca como se não fosse. Ela é séria, ela deve ter limites de segurança, como eu já citei, e ela deve ter ambiente seguro, equipe bem qualificada, para que ela seja feita sob segurança. Então, é um procedimento para ser feito em hospital. Se não for feito nisso, tem que ser pelo menos numa clínica médica que tenha todas as condições hospitalares, que respeite todas as condições de segurança. Com um processo de anestesia, dependendo do volume ou das áreas, mas sempre bem coordenada por um médico. Não deve ser feita em consultório. Por quê? Porque não tem segurança suficiente. Então, todos esses outros procedimentos, por exemplo, lipolaser, minilipo, hidrolipo, tudo são nomes para vender. É marketing, é para chamar. Mas todos eles são a mesma coisa. Uma lipoaspiração feita num consultório, sem condições de segurança, por um profissional que não é cirurgião plástico, que não tem treinamento nisso e, portanto, altos riscos. Ah, mas é só uma coisinha, uma lipo segmentar. Nomes existem vários. Mas o que existe sempre é a falta de segurança, local inadequado e um procedimento realizado por alguém que não é preparado para isso. E quando tu fala em riscos, me traz a recordação de que o procedimento estético que mais tem complicações e eventualmente até mortes é a lipoaspiração. Seguidamente a gente vê nos jornais aí o caso de alguma pessoa que fez, normalmente não com um profissional certificado, mas a gente vê essas notícias e as pacientes se preocupam muito. Qual é o risco de complicação relacionado à lipoaspiração? Eu diria o seguinte, a questão que eu tenho mais levantada no consultório também pelas pacientes é isso. Lipoaspiração é muito perigosa. Lipoaspiração. Eu quero fazer um procedimento, mas eu não quero lipo, viu? Porque é muito perigosa. E eu não tiro a razão dos pacientes. Eu não tiro. Porque lipoaspiração dentro da cirurgia plástica é o procedimento que mais complica. Por quê? Por quê? Vários motivos, mas o principal ela é muito desrespeitada, eu diria assim. Ela é um procedimento que o profissional que está executando não leva ela a sério muitas vezes. Eu vou te explicar da seguinte maneira. Quando ela é feita por cirurgiões plásticos em bons ambientes e complica, é muito raro que seja uma complicação eventual, que não tenha sido vinculado a alguma coisa que foi subjulgada. Por exemplo, dentro de cirurgia plástica, o maior número de complicações em cirurgia plástica por cirurgiões plásticos é vinculada a procedimentos muito extensos. Lipoaspirações de áreas muito extensas, ultrapassando os 40% de limite recomendado pelo Conselho Federal de Medicina e ultrapassando os 7% de limite de volume. E ultrapassando limites normais de duração de uma cirurgia plástica. Hoje eu vejo relatos de pacientes que vêm a me procurar no consultório dizendo eu fiz uma lipoaspiração, durou 9 horas. Eu fiz uma lipoaspiração, durou 10 horas. E eu tive alta no mesmo dia. Isso é um prato cheio para complicar. Vai dar errado. Não deu errado. Tudo bem, contigo tu deu muita sorte. Com alguém vai dar. E aí vem o outro ponto. Quando não feitas por cirurgiões plásticos, elas complicam muito mais. Por quê? Porque num hospital sério, somente um cirurgião plástico pode realizar uma lipoaspiração. Então, um profissional que não é cirurgião plástico vai ser obrigado a operar onde? Numa cliniqueta lá do fundo da grota. Esse cara não vai conseguir que um bom anestesista vá anestesiar para ele, porque o anestesista bom já conhece a fama, ou sabe que nem é cirurgião plástico. Não vou. Aí vai pegar qualquer um. Quem é o paciente que vai procurar esse cara? É um paciente preparado, estudado, que se preparou, que está em boas condições de saúde e que está disposto a investir financeiramente num bom lugar de segurança? Não.
É uma paciente que não importa onde vai ser feito, meu sonho é fazer uma lipo. E aí vai se submeter a uma cirurgia por um péssimo profissional, com péssimos equipamentos, num lugar que não é um hospital ou uma clínica credenciada e sem condições de saúde adequadas. Pronto. Tu falou algumas coisas pontuais que eu acho extremamente interessantes para as pessoas fixarem. Por exemplo, os limites de segurança que devem ser respeitados durante um procedimento de lipoaspiração. Tu falou sobre uma área menor que 40%, um volume de gordura, né, menor que 7% do peso corporal. Tu falaste sobre alta no mesmo dia, eu não sei se esse é um critério de segurança. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, quais são os parâmetros que a gente deve levar em consideração como margens de segurança num procedimento cirúrgico? Assim, eu sou até um pouco neurótico em termos de segurança. Por exemplo, ela tem um peso até normal, mas uma alta porcentagem de gordura. Nada de massa muscular. Essa paciente não vai ter benefício com uma lipoaspiração. Eu vou reduzir o número de células, mas ela vai seguir com um excesso de células ainda. Então, não vai adiantar. Essa paciente, na história dela, vai me contar o histórico dela, tudo que ela me passou de saúde da sua vida, as suas condições de saúde atuais, tratamentos, medicações em uso, tudo isso. Tudo são já questões que eu já vou filtrando em termos de segurança. Bom, após isso, ok, passou dessa fase, vamos para exames pré-operatórios. Vai fazer exames pré-operatórios norteados para a cirurgia que ela vai fazer e pelas condições de saúde que ela apresenta. Exames todos ok, muito bem. Daqui para frente ela vai passar o que agora? Uma avaliação com o anestesiologista. O anestesista vai fazer um relatório, vai preparar ela para uma cirurgia, vai ver se ela tem condições e vai orientá-la. Outro passo é agora nós vamos fazer a tua cirurgia. Onde? Num ótimo hospital, que tenha todas as condições de saúde e segurança possíveis que um paciente precisa necessitar. Então, assim, pode ser que nunca vai usar uma UTI, eu nunca usei, mas está lá. Está lá. Se um dia eu precisar, está lá. Bom, vai realizar a cirurgia por uma equipe completa. Eu trabalho sempre, eu e mais um cirurgião plástico tão habilitado e qualificado quanto eu. Então, são 2 executando um procedimento cirúrgico. Claro, eu sou o cirurgião, tenho mais o outro assistente, mas que são mais condições de segurança e qualidade de resultado. O anestesista que trabalha conosco, são sempre 2, já estão conosco há 9 anos. Já sabem tudo como a gente funciona, como a gente trabalha, posicionamento do paciente, cuidados, tudo mais. Redução de riscos de trombose, uso de meias compressivas, uso de bota pneumática para retorno venoso aumentado, aquecimento do paciente, soro aquecido, áreas estudadas a se fazer a lipoaspiração, limites, tudo isso. E, depois disso tudo, em conjunto com a equipe anestesista, preparação de prescrição pós-operatória, de organização desse paciente, sala de recuperação e internação. Tu me pergunta assim, mas os pacientes que fazem lipo podem ter alta no mesmo dia? Podem, numa lipoaspiração de área muito reduzida. Por exemplo, uma lipoaspiração de papada, uma lipoaspiração bem pequenininha abaixo do umbigo. Ok. Qualquer outro paciente que teve troca de decúbito, que eu lipoaspirei costas, abdômen, vai ficar 24 horas sob observação. Da minha equipe, eu, outro cirurgião, vamos passar visitas. No mínimo, a gente passa 3 vezes para avaliar esse paciente. E vai vendo a resposta ao trauma que esse paciente está tendo. Uma vez que o paciente começou a decolar, está muito bem, ótimo. Agora vai para casa com os nossos telefones e orientações para que a gente vá se falando. E em termos de recuperação, Vicente, quanto tempo normalmente esses pacientes precisam ficar? Eu sei que varia muito de cirurgia para cirurgia, mas via de regra, numa lipoaspiração de abdômen, por exemplo, quanto tempo esses pacientes vão precisar ficar restritos em casa? Com quanto tempo de cirurgia eles podem começar a fazer alguma atividade física, retornar ao trabalho? Como é que isso funciona? Isso varia principalmente sobre 2 aspectos. Um, as áreas que foram retiradas e o volume que foi tratado. E o outro aspecto é a resposta ao trauma. As pessoas respondem diferente a cada um. Mas eu te diria o seguinte, uma paciente que faz lipoaspiração de dorso, flancos, abdômen, o que é o mais comum, em torno de 5, 7 dias tem condições a voltar ao trabalho para serviços de escritório. Normalmente 15 dias para serviços de mais atividade. E eu libero para atividade física, exercícios leves a iniciar por volta de 3 semanas. E dali para frente eu vou soltando semanalmente a maiores atividades. Progressivamente. Exato. Normalmente, quando um paciente tem uma extensa perda de peso,
eu falo para esse paciente, a gente atingiu o teu peso mínimo, né? Talvez a gente não consiga baixar muito disso. E nesse momento, se tu tem alguma gordura localizada que te incomoda, é o momento de tu procurar um cirurgião plástico visando fazer a lipoaspiração. Como que tu julga que um paciente pode começar a se preparar para esse procedimento? O que ele pode adiantar para que, do momento que ele manifesta a intenção até o procedimento em si, a gente sabe que isso gera muita ansiedade, Sim. ele consiga caminhar mais rápido? Eu gosto muito de começar a minha preparação nesse ponto aí. O paciente estabilizou contigo, já não tem mais ganho a partir disso, agora nós vamos planejar a tua lipoaspiração. Então o paciente me procura, eu atendo esse paciente e a gente vai estabelecer um plano. Olha, tu precisa agora reduzir peso. Não estou conseguindo reduzir peso. Não tem problema, mas tu vai trocar. Tu vai aumentar tua massa muscular. Tu vai reduzir tua porcentagem de gordura ainda mais. Por quê? Porque quanto maior a massa muscular desse paciente, melhor é o resultado dessa lipoaspiração. Afinal, esse paciente que está me procurando para uma lipoaspiração, ele quer um resultado estético. Esteticamente, quanto mais massa muscular essa pessoa tiver, melhor será a escultura, melhor será esculpida as suas formas. E, por incrível que pareça, isso não é algo que eu tirei de livro, de estudo. Na minha prática, eu observo, quanto mais massa muscular, menos dor. Esse paciente parece que está mais preparado. Sabe? Então, eu já começo a organizar com o paciente desde a primeira consulta, dizendo assim, olha, o teu planejamento é esse, nós vamos atingir isso aqui. E, apesar do IMC ser algo muito subjetivo, para isso ele se prova ser mais subjetivo ainda. É o exame, é a palpação, é o toque, é analisar cada área do corpo que eu vou dizer, olha, aqui tu precisa melhorar isso antes da lipo. E a lipo vai te oferecer agora isso. E depois da cirurgia, tu ainda vai melhorar mais. Porque normalmente esses pacientes voltam mais motivados, eles começam a ver mais resultado. E isso motiva o ser humano, é inevitável. Então, não é o fim. A lipoaspiração acaba que ela não é o ponto final. O resultado de uma lipo vai aparecer por volta de 3, 4 meses. Mas esse paciente ainda vai melhorar por muito tempo depois, porque ele vai se gostar cada vez mais, vai se ver o resultado sendo superado. Cara, dá para dizer que eu aprendi muito sobre lipoaspiração hoje, tá? Algumas coisas que eu já imaginava, outras não tanto. Mas eu achei muito interessante o fato de tu falar que, embora esteja no rol de procedimentos do tratamento da obesidade, a lipoaspiração é um estágio final, onde a gente vai remover o adipócito já no seu tamanho mínimo e só o excesso de adipócitos, né? Porque remover adipócitos que não estão em número maior pode até ser nocivo do ponto de vista metabólico. E eu achei muito legal o fato de tu trazer para nós os parâmetros de segurança da lipoaspiração. Enfim, múltiplos cuidados que se tem que ter. Então, eu acho que esse é um ponto em que as pacientes que procuram profissionais certificados podem ficar mais tranquilas. As complicações normalmente não acontecem nesse cenário e quando acontecem a gente consegue contornar, né? Achei legal os parâmetros de segurança também relacionados a volume e área que tu falaste e também as etapas que tu julga necessárias para que uma paciente chegue até o momento de fazer a lipoaspiração. Isso é uma construção que passa por emagrecimento, então ajuste da alimentação, atividade física, esse dado que tu falou sobre até a dor no pós-operatório ser menor no paciente que tem massa muscular, isso eu achei super interessante. Então, me parece que eu fiz um apanhado completo, né? Se eu esqueci alguma coisa, por favor, deixa uma mensagem final, então, a respeito da lipoaspiração e deixa também como as pessoas podem te encontrar para falar mais sobre isso. A lipoaspiração, eu sou um entusiasta. Eu acho ela fantástica. Eu acho que ela é um procedimento que veio a valorizar demais a cirurgia plástica. Ela é uma cirurgia, e ela é uma cirurgia que exige muito do cirurgião, em termos de paciência e de habilidade de análise, de realmente esculpir. Eu enxergo isso como uma escultura. Então, durante o ato operatório, e isso é muito bonito, tu vai obtendo o resultado aos poucos daquele paciente, vai esculpindo cada curva, cada área. E por isso ela é um procedimento que não pode ser feito com urgência, tem que ser rápida. Não, ela realmente tem que ser curtida. E, em termos de segurança, eu penso exatamente sobre isso. Selecionar um ótimo profissional, selecionar um cirurgião que realmente leve isso a sério.
saber detalhes sobre o procedimento, saber como é que isso é feito, como que é a recuperação, onde que ela é realizada, que ambiente isso vai ser feito, que condições, que equipe, que tempo normalmente uma cirurgia dessas leva e após ela realizada, para onde esse paciente vai, o que vai ser feito. Eu vejo histórias de complicações que, graças a Deus, nunca evoluíram para complicações graves, mas que tinham o potencial de terem sido graves exatamente por negligência. Negligência do profissional, negligência do próprio paciente. De fazer uma cirurgia grande, longa dessas e, horas depois, alta. E outra, a alta não é para casa ali do lado, a alta é para uma outra cidade, o paciente pegar o carro e viajar. Não vai estar com serviço próximo, não vai estar com nada disso, não tem emergência, não tem nada disso. Mas por quê? Sempre pelo mesmo motivo: redução de custos. Pessoas reduzindo custos às custas de economia em segurança. Isso é muito sério. Então, lipoaspiração é um procedimento seguro, é uma cirurgia segura, desde que seja respeitada como as demais cirurgias também são. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. É um procedimento fantástico, é maravilhosa, os resultados são incríveis, ela é soberana sobre o tratamento de gordura. Ninguém bate o que a lipoaspiração oferece. Porém, ela deve ser respeitada como uma cirurgia e aí sim os resultados são incríveis. Muito bem, Vicente. Onde é que o pessoal te encontra para conversar mais sobre isso? Bom, aqui no nosso podcast é só vir falar com a gente está à disposição, mandar comentário. No Instagram é fácil também, eu sempre respondo aos meus pacientes, então é fácil. Hoje a rede social nos encontra com grande facilidade. E nos aproxima. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que estejam entendendo um pouco mais de lipoaspiração, assim como eu também estou. E se vocês quiserem conversar mais sobre isso, procurem o Dr. Pontescopel no Instagram e façam perguntas nas caixinhas que ele abre com frequência. As respostas são muito ilustrativas. Um abraço e até o próximo episódio.